Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Jesus é bom, maravilhoso e está conosco em todo o tempo, nos momentos difíceis, nos momentos de bonança, de luta, mas a graça do Senhor está sobre nós. Quero trazer uma reflexão rapidamente da parte de Deus que se encontra em Jonas 1. Jonas é muito conhecido até por criança. A gente conhece Jonas por dois motivos. Primeiro, um fujão, né? E segundo, porque ele entrou na barriga de um peixe. Por causa de que? Desobediência. Olha o que causou a ele. O Senhor chegou a ele e falou assim: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, porque eles estão demais. A maldade desse povo chegou até o meu ouvido. Vai lá e prega e fala para eles, se eles não se arrepender, pior será, vai ser triste. Jonas se levantou, se arrumou, deu a impressão que ele ia atender piamente. Não. O que ele fez? Ele desceu, primeira queda dele. Ele desceu, foi a Jope e procurou um navio, uma embarcação para fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Fugir da presença de Deus. Aonde a gente estiver, o Senhor está nos vendo. Qualquer ato que estamos fazendo, o Senhor está nos vendo. Quando a gente está conversando, seja lá com quem for, o Senhor está nos vendo. Aquilo que nós estamos falando, o Senhor também está vendo. Então não tem como esconder da presença do Senhor. E ele achou o navio, pagou a passagem e foi rumo a Tarso. Foi lá para o porão, desceu mais um degrau. Foi dormir tranquilamente. Só que Deus mandou um grande vento, uma tempestade, e começou aquela luta naquele barco, naquele navio. E ele bem sossegado, dormindo. Por causa de Jonas, olha como começou a luta, a guerra daquele povo. Irmãos, por causa de um desobediente que não obedece à voz de Deus, não só ele perece, mas a sua casa, a sua família, a sua mãe, os seus filhos, porque está debaixo de uma desobediência. Eles lutando ali, lutando e nada, e o vento piorando. Eles jogaram as suas bagagens na água para ver se aliviava e nada. O capitão desceu lá e viu Jonas sossegado e tranquilo, dormindo como se nada tivesse acontecido. O capitão falou para ele: por que você está dormindo? Você não está vendo o que está acontecendo? Vem aqui, ore ao seu Deus para nos ajudar. Eu sou culpado de tudo isso. O capitão falou: quem é você? Da onde você veio? Quem é o seu povo? Ele falou: eu sou hebreu, eu sou crente, e eu estou fugindo da presença de Deus. Deus me deu uma ordem, mas eu não quis obedecer. E o capitão falou: viu o que você fez? Por causa de você, olha o que está acontecendo. E agora o que eu faço? Como vamos fazer para acabar com isso? Ele falou: a solução é me jogar no mar. A solução é só essa, porque eu fui o culpado disso aí. Fui eu que trouxe toda essa turbulência. E é bom quando a pessoa reconhece que é por causa dele que está vindo toda essa situação. Tem gente que não está nem aí, está passando, todo mundo está sofrendo, os filhos, a mulher, a família, e ele nem está aí, fazendo cara de paisagem, como se não fosse nada com ele, como se nada fosse. Os marinheiros não tiveram temor, não queriam jogar ele na água, tentaram ainda lutar, remar, mas não tinha jeito, irmãos. A solução foi jogar ele. Jogou ele e falou para Deus que o sangue dele não cai em nossas costas. Ele foi o desobediente, foi ele que não quis ouvir a tua voz. Tem misericórdia. Quando jogaram o homem lá, pronto, cessou aquela agonia. Eles fizeram voto ao Senhor, oraram ao Senhor, creio que se converteram, creio que acreditaram, viram o poder do grande Deus, porque eles estavam rezando, orando aos deuses dele e não resolvia nada. Quando o Jonas confessou e falou que foi o todo-poderoso Deus que permitiu isso, aí cessou, jogou ele. Mas Jesus é tão bom, é tão maravilhoso, que não deixou Jonas morrer. Deus preparou um peixe, e o peixe engoliu a Jonas.
E ele ficou 3 dias e 3 noites passando ali pelaquela peleja para refletir. Quantas vezes, irmão, a gente arruma problema e nós fica passando ali, irmão, pela luta, pela guerra, e não sai, passa ano e entra ano, e você sabe o porquê dessa situação, você sabe que você tem que se humilhar, você sabe que você tem que confessar, você sabe que você tem que andar na presença do Senhor. Tem tanta gente, irmão, que faz, pinta e borda e fica aí, né? Mas nós não, irmão. Nós que temos nosso nome escrito no livro da vida, o Senhor tem ciúme de nós. Nós não vamos prosperar longe da presença de Deus. Não adianta a gente querer ser igual fulano. Meu amigo faz, fica de boa, mas você não é o seu amigo. O maior amigo teu amigo verdadeiro é o Senhor que cuida de você. Então, irmãos, não adianta a gente querer dar um de rebelde e achar que vai ficar tudo normal. Não vai, irmão, não vai. A gente que serve a Deus é diferente. Quando a gente já pensa em coisa ruim, já tem que pedir perdão. Imagine agindo, é pensamento, espírito. Nós temos que estar orando, nós temos que estar repreendendo, falando: Jesus, arranca de mim, Senhor. Vem uma maldade na nossa mente, às vezes uma vontade de fazer uma coisa errada. A gente: Senhor, me cobre com teu sangue, tem misericórdia de mim, Senhor, me abençoa, me ajuda. Tem gente, irmão, que só quer receber, mas não quer obedecer a voz do Todo-Poderoso Deus. Que audácia de Jonas. E Abraão foi diferente. O Senhor falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te falar para onde tu vai. Não falou para onde ia, e Abraão obedeceu piamente. O Abraão já foi diferente. E Jonas, hein? Jonas sabia para onde o Senhor queria que ele fosse. Mas, irmãos, ele tinha tanta raiva daquele povo de Nínive, porque aquele povo era um povo muito ruim. Aquele povo, irmão, matava os cristãos. Sabe o que eles faziam? Ele pegava os crentes, amarrava no poste, colocava pinche e tocava fogo. E já viu fazendo essa maldade antes, e Jonas já conhecia. Então Jonas queria mais é que Deus fulminasse, que Deus acabasse com eles, não que Deus tivesse misericórdia. Por isso que Deus falou para ele: é certo esse teu ressentimento? Ele não foi o Criador, irmão. O Criador de todos nós foi o nosso Deus. Então não adianta, às vezes a pessoa faz tanto mal, mas o Senhor, Ele sabe como vai agir com aquela pessoa. O que você tem que fazer é orar. Tem que fazer orar e confiar. Não adianta você desejar mal. Ai, tomara que fulano morre, tomara que fulano vai ver só. Não, irmão, a eternidade sem Cristo é muito triste. Nós não desejamos isso para o pior inimigo que vem nos perturbar. Só Satanás mesmo, mas as pessoas que vêm nos perturbar, não. Não adianta você desobedecer a voz de Deus. Não adianta você aparecer que é crente, mas é um desobediente. Muitas vezes o Senhor fala para tu: vai lá, meu filho. Você fala: eu não vou não. Não vou não. Por que o Senhor não mandou o pastor ir? Por que não mandou? Por que eu? Aí se coloca como coitadinho. Fala: sou tão sofrido, eu vou lá, eu falo, ainda vou levar coice, vão me xingar. Porque é assim mesmo, enfrentar, irmão, enfrentar com a palavra de Deus não é fácil. Mas quando o Senhor te manda, principalmente, Ele mandou ir. Mas quando Ele manda, então pronto, você tem que fazer a obra de Deus. Eu passei por uma experiência há muitos anos atrás. Eu sempre gostei de evangelizar fora. Eu sempre, irmão. O Senhor sabe como eu fui uma evangelizadora. Eu não estou sendo agora assim por causa da minha visão. Os irmãos sabem, né? Mas eu evangelizava o carteiro. Eu ficava de olho no carteiro. Quando ele vinha na esquina, eu já sabia. Eu falei: vou pegar ele hoje, vou falar de Jesus para ele. E ele, irmão, fugia de mim. O carteiro dava graças a Deus quando não tinha nada para entregar lá. Mas eu chamava ele: vem aqui. Ele já sabia. Isso aí que depois, muitos anos que eu encontrei com ele, eu nem reconheci ele me reconheceu. Lembra, irmã, de mim? Eu falei: não, eu sou aquele carteiro que a senhora vivia pregando para mim. Eu ficava com tanta raiva da senhora, se a senhora soubesse. Mas hoje em dia aceitei Jesus, sou crente. Glória a Deus, irmão. Isso é uma alegria. E uma certa feita, irmão, o Senhor falou para mim pregar para o meu vizinho que morava de frente. E eu olhei
do meu vizinho, eu falei, meu Deus, esse homem, ele tem uma sabedoria, ele é muito inteligente, ele trabalha no navio, fala várias línguas, Jesus, mas eu obedeci, irmão, eu obedeci. Eu falei assim, Senhor, eu vou enfrentar. Aí eu estava sempre jejuando, porque tem que ser no jejum e na oração, irmão. É no jejum, na oração e na palavra, viu? Porque o jejum te fortalece, te dá alicerce. E quando você muitas vezes escuta coisas que o inimigo usa para te abater, você nem escuta, o Senhor não deixa, porque você tem que fazer aquilo que o Senhor te mandou. E eu, irmão, começou a minha peleja, evangelizando aquele homem. E eu não podia ver aquele homem, irmão. Às vezes eu vinha da feira com barrigão, puxando o carrinho de feira, e ele no ponto do ônibus, eu parava ali aquele calor e falava para ele, Senhor, eu não lembro o nome dele agora, Senhor, aceita Jesus, Jesus é tão maravilhoso. E ele, irmão, me desaforava, e ele falava para mim assim, eu que não vá trabalhar não, para ver se Deus vai me dar alguma coisa. Eu falava para ele, a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, até mais coisas será acrescentado. E evangelizava aquele homem, irmão, ele debatendo comigo, e o Senhor me usando. Quando eu falava com ele, ele falava para mim assim, eu quero é pão, eu quero é alimento, eu quero viver bem. Eu falava, a palavra do Senhor diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, ela peleja, às vezes ele estava só, e às vezes com a sua esposa, na maioria das vezes com a sua esposa, e eu evangelizava esse homem, falava, tem coisa que eu nem lembro o que eu falava. No outro dia, a sua esposa chegava para mim, ia lá me pedir desculpa. Eu falei, desculpa do que, senhora? Não, meu marido te ofendeu tanto, ele falou tanta palavra. Eu falei, não, ele não falou não, o Senhor não deixava eu ouvir, irmão, porque eu tinha essa missão para cumprir, e Deus me protegia. Eu não ouvia, talvez se eu ouvisse aquelas palavras, eu talvez não queria mais, não tinha mais força de evangelizar aquele homem. O Satanás lutando ali e eu evangelizando, irmão. Eu marquei, irmão, foi 30 dias certinho evangelizando aquele homem. Eu não podia ver aquele homem que Deus me impulsionava, e eu ia lá e falava com ele. Quando foi um dia de manhã, eu acordei um pouco mais tarde, meus filhos tudo pequeno, eu estava um zum na rua. Aí eu perguntei para minha vizinha, o que está acontecendo? Minha vizinha falou, você não está sabendo? Não, acordei quase agora, o vizinho aí está passando mal no hospital, está nas últimas. Eu falei, como assim? De repente, eu conversei com ele esses dias ainda, então, pois é, ele está mal mesmo, está ruim. Eu falei, meu Deus, sem misericórdia. Na mesma hora, irmão, eu voltei para dentro de casa, eu fiz uma oração, eu falei, Jesus, eu evangelizei para esse homem 30 dias, eu falei para ele se ele queria Jesus, se ele não queria, Senhor, mas se tu quiser, eu vou arrumar alguém para ficar com meus filhos, e vou lá, Senhor, vou lá no hospital, tentar entrar e fazer um apelo para ele. Quando eu orei assim, irmão, abri a palavra de Deus, saiu assim, eis que a sua alma está no lago de fogo, no lugar de tormento. Falei, Jesus, tem misericórdia. Daqui a pouco, irmão, saí lá fora, aí a vizinha falou, olha, o vizinho faleceu, viu? Recebemos agora o telefonema, e o Senhor tinha falado para mim lá dentro de casa que ele tinha morrido. Deus sabia que ele não ia aceitar, Deus conhecia o coração daquele homem, mas naquele grande dia, irmão, ele não vai dizer que não sabia, ele vai dizer que não ouvia. Deus vai mostrar para ele, eu ali, evangelizando ele, na minha luta ali com ele, ele negando. Acabou tudo, pronto, morreu. Falei, meu Deus, que judiação, né, para o inferno. Quando passou uns dias, irmão, começou a minha peleja com a mulher dele. A mulher dele chegava na porta do meu portão, mas me esculhambava, irmão, me xingava de tudo que é nome, falou que eu era culpada da morte do esposo dela, de tanto falar de Jesus, o homem ficou nervoso e morreu, que eu era amante de Jesus, que não sei o que, mas cada blasfêmia que aquela mulher falava, irmão, e ela falou assim, tu vai ver, quando tu sair para fora, eu vou te quebrar de pau, eu vou te dar uma surra, e não sei o que, irmão. Eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, eu fui fazer o ID que tu mandou, meu Senhor. Irmãos,
é terrível, não é fácil, mas você não pode temer o homem, o que pode fazer o homem, porque o nosso Deus é o guardião, Ele nos guarda. Nós estamos escondidos debaixo das asas do Onipotente. Quando a gente estava arrumado para ir para o culto do domingo, a mulher ficava no meu portão com as 4, 5 mulheres, esculhambando e xingando e falando assim: você vai passar por aqui, eu quero ver, você vai ver, eu vou dar um pau em você. E cada uma com um pedaço de pau na mão, irmãos. E eu falei para o meu esposo: e agora? Como é que vamos para o culto? Ele falou assim, chamou meus filhos, colocaram tudo na mesa assim, fizemos uma oração e falamos: nós vamos passar ali, em nome de Jesus, e essa mulher não vai ter autoridade de tocar em nós. Irmão, nós passamos ali e a mulher calou a boca. Quando nós chegava lá na esquina, a mulher começava a xingar: você vai ver quando vocês voltar, quando vocês voltar vocês vão ver. Chegamos no culto aflito, falei: pastor, ora por nós, tem misericórdia. Contei a história para ele. Ele falou assim: não, irmã, vou orar, nós vamos orar, e essa mulher não vai tocar. O inimigo ficou furioso com a irmã. Quando a gente chegava na esquina para chegar na nossa casa, estava ela lá com aquelas mulheres xingando: eu quero ver você passar por aqui agora, eu quero. Tudo para amedrontar, irmão, tudo para amedrontar. E quando chegava perto, a mulher se calava, ficava tudo quietinho, e nós entrava em paz. Quando fechava a porta, ela começava a xingar. E assim foi, irmão, foi passando o tempo. Mas uma coisa é certa: eu fiz a obra de Deus. Eu não fiz que nem Jonas, não. Eu não tive que ir na barriga do peixe, não. Eu fui com a minha pouca força, porque a maior força vem do Senhor. Quantas vezes o Senhor te manda fazer algo e você coloca um monte de dificuldade: eu não vou pregar para o meu amigo, não, porque senão ele vai ficar com raiva de mim, vai ficar de... Irmão, é a palavra de Deus. Você sabendo chegar, você não pode chegar e falar: olha, se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Não é assim, irmão. Chega com o seu jeito, com a sabedoria que Deus vai te dar, e faça a obra de Deus como Ele manda. Não queira passar o que Jonas passou. Jonas ainda teve solução, e Jonas ainda apostou que Deus ia destruir aquele povo, que aquele povo não ia se arrepender, que Deus ia ver que aquele povo não ia se arrepender. Irmão, não é que o povo se arrependeu? Jonas chegou lá todo sujo. Depois de toda aquela luta, ele chegou lá, evangelizou e ficou de lá olhando. Subiu num lugar alto, fez uma cabana para ele e ficou lá. Quer ver que Deus vai fulminar esse povo? Deus vai ver que esse povo realmente não quer? Todos se converteram, irmão. Todos se converteram, irmão. O Senhor honrou. Jonas tinha tanta bronca daquele povo, e dizendo que esse povo é mau. Eu sabia que o Senhor ia poupar eles. Eu sabia, discutindo com Deus, irmão. Ele falou assim: Jonas, esses homens, esse povo não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Tem gente, irmão, que é usado pelo inimigo, mas sabe, é tão possessos que não tem noção mesmo, realmente. Agora tem uns não, que tem aquele coração aquele coração de ódio, de raiva, que não se arrepende. Quem diria que aquela cidade iriam se arrepender? Até o chefão lá, todo mundo fizeram jejum, se humilharam diante do Senhor, porque o Senhor se responsabiliza. Quando Ele manda, Ele responsabiliza, irmão. O meu esposo aceitou Jesus só para casar. Quando eu casei com ele não foi mais para a igreja, mas nunca me proibiu de ir para a igreja, porque ele me achou na igreja. Ele sabia disso. Mas o coração do homem ficou tão endurecido que tinha hora que eu olhava para ele, eu pensava assim: meu Deus, será que ele é filho das trevas? Será que ele nunca vai te aceitar? Quando eu falava para ele que Jesus ia vir buscar a igreja, ele dizia assim: tu acha que ele vai vir do céu para buscar vocês, que são bonitinhas? Então, irmão, eu falava assim, eu falei: meu Deus. Mas, irmãos, eu orava, eu clamava, eu pedi oração para aquelas irmãs de oração mesmo. Não é fácil, tinha dia que parecia que não ia conseguir não, irmão. E quanto mais eu orava, pior eu me ficava. Parecia assim, sabe? Quanto mais eu orava, eu pensava assim: agora, essa semana eu orei, eu jejuei bastante, eu sei que ele vai estar bom. Irmão, estava pior. Ele estava pior. Aí eu lembrei que a Bíblia diz que quando o inimigo ele vai sair da pessoa, geralmente ele joga o último trunfo.
ele joga os últimos trunfos para você perder a esperança mesmo. Mas não, irmão, o que está contigo é maior, o que está contigo é mais forte, o que está conosco nos garante a vitória. Ide anunciar o evangelho a toda criatura. Irmão, a vinda de Jesus se aproxima, irmão. Como é triste saber que você está indo para o céu e seus filhos eternamente para o inferno, vai sofrer para sempre. Quando você partir para a eternidade, você não vai ficar sabendo, mas enquanto você está sabendo, irmão, vamos clamar, vamos lutar, vamos pedir para Deus: Senhor, eu não aceito, Senhor, os meus filhos, meu esposo ir para o inferno, a minha esposa aí, não, Jesus, faz uma grande obra, Senhor, pelo amor de Deus, liberta, meu Senhor, liberta. Irmã, é incessantemente, é orando mesmo. E quando a gente desobedece o Senhor, as consequências vêm para nós. Os irmãos sabem disso. Uma desobediência é terrível, irmão, é muito terrível. Para nós pesa muito. Para nós pesa muito. Não adianta a gente fingir que é crente, não adianta a gente falar: oh, glória a Deus, eu estou feliz e tal, mas aqui dentro, ó, no teu coração, você está pensando no mundo, está pensando naquela bebida, está pensando naquela mulher, está pensando naquele homem, está pensando em fazer uma falcatrua, está pensando em roubar. Não adianta, não queira acontecer com você o que aconteceu com Jonas. Jonas quase morreu, irmãos. Deus teve misericórdia de Jonas, mas o Senhor está falando, o Senhor está avisando, o Senhor está dando oportunidade. E ai daquele que perder a oportunidade. Que venhamos ser fiel, que venhamos entrar na direção de Deus, está sempre orando, falar para o Senhor: Senhor, eu sou frágil, eu sou fraca, Senhor, mas contigo eu sou mais do que vencedora, porque tu derramou o teu sangue na cruz por mim, Senhor, e eu te agradeço, Jesus. Irmão, quando você não puder repreender aquela pessoa que está falando coisa, blasfemando, repreende baixinho mesmo, só para Satanás ouvir, e repreende e fala: não, Satanás, eu não dou meu caso por perdido, porque Jesus me garante a vitória. Glória a Deus. Sou uma mulher feliz, porque, irmão, apesar de tudo que eu já passei, mas a graça do Senhor nunca deixou de estar comigo, porque eu nunca perdi o Senhor de vista. Eu sempre recorri, eu falei: Senhor, tira a soberba, tira o orgulho, tira a exaltação, tira a bipolaridade, a religiosidade. Irmão, não podemos ser religiosos, irmão. Religioso o mundo é, demora um tempo para ir para a igreja, chega lá, se benze e tal, e pensa que não é assim, irmão. As coisas do Senhor é tomada força, as coisas do Senhor é ali, irmão, mas o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é com a tua família, o Senhor está de olho em nós, está de olho na nossa família, está de olho em nossos filhos, em tudo que a gente fizer. E glorificado e agradecido seja o nome do Senhor. Esta palavra eu deixo para os meus irmãos, que os irmãos nunca fujam da presença de Deus. Quando Deus falar para você: vai, irmão, ele se responsabiliza. Você vai com sabedoria, mas vai. Se ele falar: fica quieto, você fica. Irmão, não adianta você fazer onda com Deus, que Deus, ele está vendo tudo. Não tem como se esconder da presença de Deus. E que Deus nos guarde, que Deus nos livre, e que essa palavra, irmão, fale aos vossos corações. Os irmãos, vai chegar alguém para vocês, do lado de vocês, e vocês vão lembrar disso aí, que vocês têm que levar Jesus, irmão. Eu peguei uma mulher tão idólatra uma vez, falando Jesus para ela, falou assim: eu não gosto dos crentes, porque os crentes têm mania de falar mal das minhas imagens, de falar mal disso, aquilo. Eu falei: não é isso, querida. É que o crente, ele já está no patamar maior. Tipo assim, por exemplo, se você pode falar com o chefe, tu vai falar com o encarregado? Se você pode falar com o patrão, você vai falar com o chefe? Então, não precisa de intermediário. O véu do tempo já se rasgou. Você pode chegar no Senhor sem demagogia. Uma hora chama ele de meu pai, outra hora chama ele de meu Deus, outra hora chama ele de Senhor. Você tem liberdade para chegar. Você pode orar aonde você estiver. Não precisa ser em frente a uma imagem. Levando para esse lado, até que você tem razão. Eu falei: é por isso, querida. Então, irmão, você não pode chegar e falar: joga mesmo santo fora, quebra tudo. Então, não é assim, irmão. O crente tem sabedoria, tem que ter sabedoria, tem que saber chegar nos ambientes, tem que saber com quem você conversa, como você vai chegar, senão você não ganha ninguém.
Ninguém. Você chega do jeitinho assim, sabe? Com Deus, a pessoa vai no culto. Você gostou do culto? Gostei. Então eu creio que você vai mais vezes. Quando você quiser vir, você me avisa, tá? A pessoa não avisa, você vai e chama de novo. E é assim que funciona. Que Deus nos abençoe, irmão. Acho que eu falei demais. Falei para minha nora assim, falar um pinguinho de nada. Mas chega aqui, Deus começa a dar palavra, né? Glória a Deus. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.